O cérebro é um grande mistério da vida humana. Em todas as épocas, o ser humano, tentando compreender, apreender toda a complexidade, cria mapas, metáforas, narrativas, buscando simplificar e reduzir a proporções onde nos sentimos no controle e no domínio do desconhecido. O cérebro é esse horizonte inalcançável para a ciência atual. Em todos os períodos históricos, o Sapiens cria metáforas tentando comparar com esse objeto escuso que sempre nos escapa. Em pleno século XXI, com todo o avanço da neurociência, se convertendo a um neurocentrismo, hoje se compara muito o cérebro com um computador. Haja vista, em várias obras e publicações científicas, a utilização de metáforas como, por exemplo, o cérebro seria o hardware e a mente seria o software. Não existe uma metáfora mais descabida do que essa. Primeiro que todo software só funciona se tiver instalado em algum hardware, seja um computador, seja um celular. Isso que a neurociência atual chama de mente são apenas processamentos bioelétricos do próprio cérebro. Não seria ainda mente, é um reducionismo. Mas continua. Falas de pessoas proeminentes, figuras importantes do cenário econômico e da tecnologia avançada, como Elon Musk. Elon Musk sempre consegue criar uma expectativa internacional de que a qualquer momento uma máquina, um computador vai superar a humanidade. E surge o mito da inteligência artificial. A inteligência artificial é a religião atual do Vale do Silício. E eles, como uma boa empresa, precisam vender seu produto. Vários outros divulgam essa ideia de que, de repente, vai surgir um computador mais inteligente do que o ser humano. Bom, é outra falácia neurocientista. Pessoas como o próprio neurocientista brasileiro, uma das figuras proeminentes do século XXI, Miguel Nicoleles, afirma que comparar o cérebro humano a um computador é um equívoco neuroreducionista, porque ainda não se consegue, no século XXI, pelo menos até o momento que esse vídeo está sendo elaborado, converter um sistema analógico como o cérebro humano a algoritmo, já que o algoritmo trabalha sempre com sistemas digitais. E eles se apoiam em figuras lá do passado que supostamente, em conclusões apressadas, teriam embasamento para falar sobre essa suposta inteligência artificial. Ora, o próprio Alan Turing, famoso por criar teoricamente a máquina de Turing, que seria o precursor de todos os computadores atuais, no mesmo texto que ele fala de sua máquina, ele também fala o seguinte: alguns problemas insolúveis da minha máquina só encontrariam solução com um oráculo. E o que seria o oráculo de Alan Turing? A mente humana. Então o próprio Alan Turing, precursor dos computadores atuais, falando de sua máquina, já afirma que existem problemas insolúveis por ela e apenas a consciência humana conseguiria resolver. A outra teoria, de Gödel, ele aborda a teoria da incompletude, onde seu sistema, a lógica digital, não seria capaz de resolver assuntos de uma complexidade inerente a um cérebro humano, que exige um sistema nervoso e um organismo. Mas poderemos ir além. A própria inteligência de uma célula, pelo seu metabolismo aeróbico, sua divisão celular, mitose, meiose, já se torna mais complexo do que qualquer computador descoberto até o momento. É equívoco comparar computador não apenas com a inteligência humana,
Também não se pode compará-lo com a própria inteligência de um organismo eucarionte como uma célula. Marcus Gabriel, grande filósofo alemão, escreveu o livro Eu Não Sou Meu Cérebro, esclarece essa questão do mito da inteligência virtual, inteligência artificial. Para ele, inteligência é algo mais complexo e não se reduz apenas a um processador autônomo de dados. Isso qualquer computador faz e reconhece a grande memória do computador. Num jogo de xadrez, por exemplo, como ele calcula todas as jogadas possíveis, se torna quase impossível para um ser humano ganhar no jogo de xadrez de um computador. Mas isso não prova que o computador tem consciência ou desenvolveu inteligência artificial. Isso é apenas memória. Assim como ele não consegue se reproduzir, o Miguel Nicoleles também usa uma metáfora para mostrar que ainda, nos tempos atuais, inteligência artificial não existe. Isso é mero marketing do Vale do Silício e equívoco de quem estuda neurociência e não consegue diferenciar algoritmo dos sistemas analógicos digitais da complexidade criativa, empática de um cérebro humano e um computador. E ele usa a seguinte metáfora: o cérebro é como uma sinfonia onde a cada nota os instrumentos se alteram, coisa que não ocorre no computador. Ele pode tocar a sonata que for, por exemplo, se ele for alimentado com músicas clássicas, todas as músicas clássicas alimentando um sistema de computador. Ainda assim, ele não consegue juntar todas essas músicas e criar um outro estilo musical, como de Chico Buarque, por exemplo, como de Frank Sinatra. Ou seja, a inteligência humana, em sua complexidade, ainda não é possível copiá-la, reduzi-la a meros processamentos digitais e lógicos de uma máquina. Porque o cérebro humano é fruto de uma grande evolução histórica, fruto de uma grande evolução orgânica, um sistema nervoso que, na interação com o meio através dos registros autopoéticos, segundo os biólogos chilenos Francisco Varela e Humberto Maturana, aliás, colocam essa capacidade de estruturação entre o cérebro e o meio e o cérebro. Interação essa que o computador ainda também não possui. É mais uma característica que torna impossível comparar inteligência com processador de dados autônomos. Até o momento, século XXI, não existe inteligência artificial, porque a inteligência como conhecemos, baseada nas descobertas da neurociência, sem incorrer no neurocentrismo, no neuroreducionismo, o cérebro é muito mais complexo do que os próprios processamentos digitais de uma máquina, computadores quânticos e outros que vão vir. Estudando os clássicos precursores da computação moderna, percebemos que eles próprios, Gödel, Turing, mais atual, o filósofo Marcus Gabriel, Miguel Nicoleles, que é a maior referência em neurociência do Brasil no mundo, um brasileiro de destaque reconhecido pelos seus trabalhos justamente dessa interação entre cérebro e computador. Ele é um dos que afirma: não existe inteligência artificial. É um equívoco neurológico, neurocientista, comparar máquina com o cérebro humano. Essa abordagem cerebralizante da ciência é uma atitude inteligente e bem humana, porque o Homo sapiens sempre, ao longo de sua evolução antropológica, sociológica, tem criado mapas para tentar entender o território. E a metáfora do computador
A metáfora da inteligência artificial como a conquista humana que um dia a máquina vai superar o homem é um exagero e uma falácia neurocientista, já que por toda a complexidade do cérebro ou mesmo da inteligência de uma célula eucarionte, há de convir que por mais complexo, sofisticado, baseado em tecnologias de ponta que seja um mapa, ele ainda não é o território.